Olá, boa noite, pessoal. Sol Barbosa, aqui do canal Sol Barbosa. Tudo bem com vocês? Já vai deixando aí seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos, familiares em todas as redes sociais. Estou aqui atualizando vocês sobre os ciclones. Sim, nós vamos ter dois sistemas ciclônicos que podem trazer chuva, vento muito forte e tempestades. Baixas pressões, sendo um ciclone deve impactar o tempo entre o final desta semana e o começo da próxima. Então, é um complexo cenário, tá? Lógico, já havia falado a você sobre isso, que haveria dois ciclones, eu mostrei aqui ao vivo. Esse complexo cenário meteorológico vai envolver potencialmente duas áreas de baixa pressão atmosférica, sendo que uma deve ser um ciclone, vai provocar chuva que pode ser isoladamente bem forte, ventos e temporais isolados nos próximos dias. Vocês estão vendo aqui através dessa imagem aqui que eu coloquei, né? Os dois ciclones, primeiramente, eu tenho a evolução deles nos dias, e já vou mostrar para vocês. Esse novo episódio de instabilidade que vai afetar aqui o Rio Grande do Sul e os outros estados aqui do sul do Brasil, já teve início agora hoje, sexta-feira, já está mudando o tempo todo o Rio Grande do Sul aqui. Nós tivemos uma tréguazinha de chuva, mas já começou pelo oeste do estado, o oeste da região sul aqui, enquanto nas demais áreas o sol apareceu aqui, mas muito vento hoje aqui, ainda não é do ciclone, mas teve muito vento durante todo o dia aqui em Belo Litoral Norte Gaúcho. Fez calor, tinha muitas nuvens, na parte da manhã tinha sol e de tarde com nuvens e com sol. Mas da tarde para a noite, a chuva atingiu aqui grande parte dos territórios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, embora não todas as cidades. Agora à noite, há pouco tempo, aqui uma meia hora atrás, começou a chover muito fraco, o vento deu uma parada, começou a chover, mas sim, neblina, sabe, bem fraquinho. Mas o sábado já vai iniciar com chuva na maioria das áreas aqui. Ao longo do dia, a instabilidade vai avançar para o oceano, mesmo assim, ainda chove em vários pontos do estado do sul, com instabilidade intercalado com momentos de sol em diferentes locais, né? Não vai chover o tempo todo em todo lugar, tá? No oeste gaúcho, com ar mais seco, deve firmar o tempo no oeste do estado. E no domingo, por sua vez, o sol vai aparecer com nuvens na maior parte daqui do sul do Brasil ao longo do dia, da tarde para a noite, que vai se formar novamente, vai tornar a se formar áreas de instabilidade localizadas que trazem chuva isolada. E no começo da semana, novas áreas de instabilidade se formam com aumento de nuvens de chuva em parte aqui do Rio Grande do Sul, especialmente no sul e no leste do estado, por esse ciclone que avança do Uruguai e tem suspeita dele ser subtropical, ou seja, aquele ciclone que leva nome, lembram? Aquele ciclone que leva nome. Então, em muitas áreas do estado, o tempo vai seguir firme aí, né, no começo da semana. Então, os modelos meteorológicos, durante toda a semana, apresentaram projeções diferentes para um centro de baixa pressão, que vai impactar aqui o sul do Brasil nesse fim de semana. Mas os principais dados parecem ter alcançado um apenas relativo consenso sobre esse complexo cenário meteorológico para os próximos dias. O prognóstico é difícil e desafiador para os meteorologistas, porque cada modelo está mostrando uma coisa. É difícil de explicar isso assim, sabe? Mas é complicado para os meteorologistas chegar a um denominador comum, tá? Vamos resumir aqui para vocês poderem entender. Inicialmente, um centro de baixa pressão vai avançar do norte da Argentina e do sul do Paraguai entre hoje e o sábado, de oeste para leste em direção ao sul do Brasil, estabilizando o tempo com chuva e risco de temporais localizados. Na sequência, essa primeira baixa pressão vai dar origem a um ciclone na costa do sul do Brasil, como vocês estão vendo aí. Então, no fim de semana, segundo os dados de hoje, uma baixa secundária segregada, que é esse o termo científico para usar, se formaria no Uruguai e no início da semana se deslocaria para o Rio Grande do Sul, trazendo chuva em especial para pontos da metade sul e leste do estado, ao mesmo tempo que o ciclone no Atlântico se afasta do continente. Mas parece que isso mudou nas últimas horas.
Isso mudou nas últimas horas, gente, tá? Então, o que é que aconteceu, tá? Aconteceu que esse ciclone, tá? Esse ciclone, ele vai, na verdade, se formar, tá? Na costa aqui do Rio Grande do Sul, ok? Na costa aqui do Rio Grande do Sul. Então, esse sistema, que é um ciclone subtropical, porque são dois, né? E um deles é um ciclone totalmente atípico, tá? Totalmente atípico. Aqui eu tô mostrando a chuva. E aqui eu tô mostrando os ventos já, né? Certo? E nós vamos ver que teve uma mudança muito grande. Esse ciclone atípico, intenso e compacto vai se formar na costa aqui do Rio Grande do Sul e vai ter características subtropicais. Então, nessa imagem aqui que eu coloquei agora para vocês, mostra a trajetória, tá? Como eu falei, é um ciclone atípico, intenso e compacto, e ele vai se formar na costa. E ele tem características subtropicais. Vai se formar nesse final de semana. Risco de chuva localmente forte e vento forte a intenso é o que nós vamos ter. Então, aqui os meteorologistas reforçam o alerta sobre o risco de chuva forte e vento com rajadas fortes e intensas neste fim de semana no sul e no leste aqui do Rio Grande do Sul, como consequência desse ciclone que vai se formar junto ao litoral gaúcho, muito rente à costa, onde deve se intensificar. Os modelos numéricos que até então somente indicavam um ciclone mais distante da costa, que também deve se formar, mas que não oferece risco para o sul do Brasil, passaram a acompanhar o indicativo de formação de um segundo ciclone. Esse sim com impacto aqui no sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, e que vai se formar e se aprofundar junto ao litoral do Rio Grande do Sul durante esse fim de semana e a segunda-feira. Lembram que ele se formaria entre a sexta e o sábado, ali chegaria, poderia chegar até domingo, mas não. Esse outro vai até a segunda-feira. Mais do que isso, alguns modelos intensificaram o sistema junto à costa, agravando o risco de rajadas de vento forte a intensas. O modelo norte-americano é o GFS, em especial, é o que mais intensificou o ciclone na Costa Gaúcha em suas projeções para esse final de semana, com um centro de baixa pressão muito profundo que permaneceria por cerca de 2 dias, com pouco movimento junto aqui ao litoral gaúcho. O modelo europeu, que é referência mundial pelo seu alto índice de acerto, superior ao norte-americano, indica uma trajetória parecida com o GFS, entretanto aponta para uma baixa menos profunda e intensa, atuando junto ao litoral aqui do Rio Grande do Sul, mas ainda assim profunda. O modelo norte-americano, o GFS, é que possui a saída mais extremada e agressiva dentre todas as suas simulações. Na rodada do meio-dia de hoje, que ingressou durante a tarde de hoje, essa rodada, apontou um ciclone intenso e compacto, de pequena dimensão, se formando junto ao litoral sul do Rio Grande do Sul e depois avançando para norte durante o fim de semana pelo leste gaúcho, começando a se afastar a partir do litoral norte na segunda-feira, enquanto perderia força. Vocês podem ver nessas imagens aqui que eu estou mostrando, eu vou ampliar aqui para mostrar, tá? Uma trajetória dele, tá? Se formando ali, seguindo, indo para cima, para o norte, certo? E depois se afastando no oceano, tá? Dá para ver toda a trajetória, segundo esse modelo, certo? Segundo esse modelo. Dá para ver direitinho aqui a trajetória dele, seguindo, né, mais para o norte, subindo e depois saindo lá em cima, ali nas proximidades ali de Torres com Santa Catarina, né? Ali na segunda-feira. Esses ciclones compactos, a contrário senso, não necessariamente são fracos, são diversos os exemplos de ciclones de natureza tropical ou subtropical que, mesmo compactos em seu diâmetro, podem possuir um campo de vento muito intenso ao redor do seu centro. Então, a solução desse modelo GFS indica uma condição extrema para o leste do Rio Grande do Sul.
e está sendo considerado em prognósticos, principalmente da Metsul Meteorologia, né, a previsão dos indicativos de outros modelos também, que apontam o cenário muito menos agressivo de queda de pressão atmosférica e vento. Então, esse modelo é o mais extremado, o GFS. Então, esse ciclone ele pode ser tropical, subtropical, aliás, tá? Aqueles ciclones, né, que tem nome, né? Ciclones extratropicais são comuns aqui no Atlântico Sul, se formam nas latitudes do Rio Grande do Sul para o sul, certo? E a diferença entre um ciclone extratropical e um ciclone subtropical está na estrutura dele, a localização dele e os mecanismos que alimentam ele. O ciclone extratropical se forma em latitudes médias e altas, associado a frentes frias e quentes, e é alimentado por diferenças de temperatura entre massas de ar frio e quente, que o termo é o seguinte: gradiente térmico horizontal. Ele possui um núcleo frio com temperatura central menor que nos arredores e uma estrutura assimétrica com frentes meteorológicas bem definidas. O ciclone subtropical se forma em latitudes subtropicais entre 20 graus e 40 graus, e sua alimentação é mista, combinando gradiente térmico horizontal com processos associados ao calor liberado pela condensação de vapor d'água. Ele apresenta uma estrutura intermediária com características de ciclones tropicais e extratropicais, e um núcleo parcialmente quente ou quente em níveis da atmosfera. Aqui eu mostro para vocês, no modelo GFS, o dia 15, como ele mostra que esse ciclone está aqui. Olha só, tá? Dessa maneira, certo? Olha o centro dele como é quente aqui, tá? E é exatamente isso que ele está mostrando ali, no dia 15, nos campos de temperatura do centro de baixa pressão. Então, é nítido ali, dá para ver a presença de um centro quente do ciclone e a sua evolução a partir de um centro quente assimétrico, certo? Então, aqui a gente pode ver, nessa imagem que eu vou mostrar agora, aqui, né? A formação dele, ó. O centro, a assimetria, a parte quente, tá? E se ele se formar, então ele vai ter nome, né? É a Marinha do Brasil que dá o nome. Quando ele atinge um patamar de vento sustentado mais forte, ou seja, esses ciclones subtropicais, quando ele tem o vento sustentado acima de 60 km por hora, ele é nomeado, né? Então, se ele apresentar um vento sustentado de mais de 60 km ou mais, deve ter um nome. Ele deixa de ser uma depressão e vai ser tempestade subtropical, tá? É a Marinha que tem que fazer isso daí, né? Quando ele atinge esse patamar aí. O último que nós tivemos foi em fevereiro desse ano, foi o Acará. Vocês lembram, né? Que se formou na costa do Sudeste, foi bem atípico também, certo? Então, ele pode trazer esse ciclone, rajadas de ventos muito fortes a intensas, muito intensas. E no sul e no leste daqui do Rio Grande do Sul, tá? E também nas primeiras horas de segunda-feira. O vento pode afetar a rede elétrica, trazer danos e transtornos em diferentes pontos, mas existe uma discrepância dos modelos quanto ao posicionamento do ciclone, uns mais ao sul e outros mais ao norte, e quanto à sua intensidade também, né? Então, a gente tem que monitorar isso aqui, tem que olhar bem. Eu vou trazer mais vídeos mostrando e falando sobre isso, para ver como está, né, de acordo com o prognóstico dos meteorologistas, considerando os dados, né, não só um único modelo, mas os dados todos aí, né. Por enquanto, eles estão achando o seguinte: as rajadas no sul e no leste gaúcho, neste fim de semana, devem ficar entre 60 e 90 quilômetros na maioria das áreas, mas em alguns pontos pode alcançar marcas ao redor de 100. Isoladamente, em parte da costa, especialmente do centro para o sul da faixa costeira, podem ocorrer rajadas acima de 120 km por hora. Rajadas, tá? E aí sim, aí tem risco de queda de árvores, postes de destelhamento, colapso de estruturas, né? Rede elétrica, falta de luz, essa coisa sempre acontece,
né? E também há risco de chuva forte, mas eu vou fazer um outro vídeo só falando da chuva, certo, pessoal? Então, por agora, né, é isso, né? Aqui eu mostro mais uma vez ali, né, o ciclone intenso ali. Aqui são os ventos. E eu vou trazer mais um vídeo para vocês, aí talvez essa noite ou amanhã de manhã, mostrando e atualizando mais sobre esse ciclone, ok? Obrigada, FS Cavalcante, Live Monitoration, pelo monitoramento do canal. E eu volto a qualquer momento aqui para atualizar vocês sobre o ciclone, ok? Um abraço em cada um, em cada uma. Fiquem com Deus. Namastê.